A gente vai começar hoje com a parte do estudo do movimento de queda livre, que é o exemplo, que é o movimento mais comum na natureza, que envolve o movimento retilíneo uniformemente variado. Na realidade, é o exemplo, né? É o exemplo da natureza, enfim, é o exemplo que a gente encontra na natureza de movimento retilíneo uniformemente variado, e é por isso que se estuda esse tipo de movimento, né, com alguma profundidade, por conta do fato de ser um movimento importante para nós, que é esse movimento em queda livre. Tá? Então, o que é aí a queda livre? Nada mais é do que um movimento retilíneo uniformemente variado que ocorre que ocorre usualmente na vertical, né? E com aceleração constante determinada pela gravidade da Terra, ou seja, aceleração igual ao g, né, da gravidade, que é aproximadamente constante para quase todas as aplicações práticas que a gente faz no nosso cotidiano. Então, essencialmente um MRUV que ocorre na vertical, a trajetória retilínea. Quando a gente despreza o atrito, a gente pode considerar que o movimento em queda livre é um movimento em queda livre. Ele tem uma velocidade variável e aceleração constante, que é a aceleração gravitacional da Terra, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e nós vamos adotá-la, né, para efeitos de cálculo. Para simplificar um pouco mais os cálculos, a gente vai adotar o 10 metros por segundo ao quadrado, mas o real é 9,8 mais muitos dígitos. Que tipo de movimento é esse? É o movimento que a gente observa quando deixa um objeto cair. Né? Tem aqui, por exemplo, esse cara aqui, né? Espero que seja bem preso numa corda. Ele deve cair em linha reta até que a corda interfira no movimento, mas enquanto ele estiver só sob a ação da gravidade, ele vai cair em linha reta, devido à ação da Terra puxar esse cara para baixo. Tá? Como qualquer movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ser descrito por essas três equações que a gente já viu, né? A diferença é que aqui a gente pensava no movimento ocorrendo numa linha reta horizontal, por isso nós usamos aí a terminologia do x. A gente colocava um referencial, um observador no referencial zero, e a partir deles eram anotados aí os valores de posição e tempo de movimentos de objetos que podiam somente se deslocar indo e voltando nessa linha. A posição dos objetos medida em relação ao observador dependia aí da posição inicial, velocidade inicial e aceleração do movimento. Derivando isso, né, a gente tem que a velocidade depende da velocidade inicial e da aceleração, e misturando essas duas equações, a gente chegou numa relação que dá velocidade ao quadrado em função da velocidade inicial, aceleração e posição do objeto. Tá? Isso foi o que a gente viu até a semana passada, e nós fizemos exercício também com isso. Quando a gente passa para estudar o movimento de queda livre, que é uma aplicação deste tipo de movimento, a gente vai precisar estabelecer algumas convenções. Tá? E essas convenções, elas vão fazer com que as equações variem um pouco de livro para livro, de material para material, dependendo, dentre outras coisas, né, das opções que
que foram feitas, né, no texto. Por isso é preciso tomar cuidado na hora de usar equações do movimento retilíneo uniformemente variado para saber que convenção foi adotada, né? Aqui nós vamos adotar o seguinte: o solo vai ser o referencial zero. A gente vai considerar que para cima é positivo, para baixo é negativo, e a aceleração gravitacional terrestre, ela aponta então sempre para baixo, por isso ela vai aparecer sempre como negativa nas nossas equações. Tá? Então, o movimento é vertical, desprezando o atrito, a origem do sistema de coordenadas está no solo, para cima é positivo, e vamos desprezar a resistência do ar, até por isso o movimento vai ser apenas vertical. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Ao adotar estas convenções, estas três equações aqui, que são gerais para qualquer MRUV, elas vão ficar com essa cara aqui, tá? Ao invés de x, y, e ao invés de a menos g, né? Menos 10, tá? Aqui, e entrando o y no lugar do x, tá? Então está aqui as três equações que a gente vai usar para a queda livre, considerando esta convenção. Se eu tivesse colocado o y como sendo positivo para baixo, aqui apareceria um mais, enfim, tem uma série de possibilidades aqui. A gente está adotando uma convenção e vamos trabalhar de acordo com essa convenção, tá? A maneira mais fácil de ver como isso vai funcionar é fazer alguns exemplos, né? Então, vou começar aqui com um exemplo onde a gente vai abandonar um objeto, e aí vocês precisam começar a tomar cuidado com a terminologia, tá? Abandonado a partir do repouso significa que esse objeto, a 45 metros de altura, ele está lá no alto de um prédio, por exemplo, alguém vem aqui com muito cuidado, né? Pega o objeto, solta, simplesmente solta, não joga. Então ele cai até atingir o solo 45 metros abaixo, sendo que ele partiu com uma velocidade zero, já que ele não foi arremessado para baixo, ele foi simplesmente solto. Tá? Nesta condição, o objeto cai apenas sob a ação da gravidade, então eu posso desprezar a resistência do ar. E as duas perguntas são: qual o tempo que o objeto demora para chegar aqui embaixo, chamado tempo de queda, PQ, e com que velocidade ele vai finalizar o movimento? Qual vai ser a V final dele aqui? Eu posso responder essas duas perguntas usando aquelas três equações adaptadas para o movimento de queda livre. Então, recordando o que nós temos aqui: um penhasco, um prédio, que vocês preferirem imaginar, com 45 metros de altura, um objeto que é abandonado aqui de cima, que vai cair até atingir o solo. Convenções. Nós estamos adotando que o eixo vertical, coordenada y, que positivo é para cima. Tá? E aí, vamos ver como é que fica este movimento. Opa, vou trocar a cor aqui, bolinha. Do objeto que cai em direção ao solo, puxado para baixo pela gravidade. As equações gerais para a queda livre, elas dizem o seguinte: ó, a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos metade da aceleração tempo ao quadrado. Velocidade do movimento
é igual a velocidade inicial menos a variação da velocidade no tempo, e a equação de Torricelli que mistura v0 duas vezes a aceleração, posição menos posição inicial. De acordo com o enunciado do problema, este movimento aqui do exemplo 1... Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? A turma está tão calada. Deixa eu ver se eu caí. Se a internet caiu e ninguém, eu não vi. Não, todo mundo aqui, ó. Pessoal calado, calado, calado. Nem comentam nada. Nossa Senhora. Vamos lá. Seguinte. O que o enunciado me diz? O objeto é abandonado a partir de 45 metros de altura. Quando ele me diz isso, ele está me dizendo que o y0 é 45, já que o zero está aqui no solo, onde ele vai cair. A velocidade inicial é zero, o objeto é abandonado a partir do repouso, e a gente está trabalhando com a gravidade, né, de 10 metros por segundo ao quadrado, para simplificar os cálculos. Usando estes dados, como é que ficam as equações para o movimento do exemplo? Vão ficar assim, ó. Posição do objeto em qualquer instante é igual a 45, V0 é zero, menos 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Velocidade. Velocidade inicial é zero, então menos 10t. E velocidade ao quadrado é igual a zero menos 2 vezes 10 vezes posição menos posição inicial, 45. Então, essas três equações aqui agora retratam o movimento do exemplo, né? Eu já inseri os dados aí do exemplo e a gente tem as equações que fornecem posição e velocidade do movimento exemplo. A primeira pergunta feita é: quanto tempo o objeto demora para chegar ao solo? Ou seja, quanto é o tempo de queda? E aí, para responder essas perguntas agora, a gente precisa olhar para o desenho ou imaginar o movimento e fazer algumas associações, tá? O tempo de queda corresponde ao quê? Ao instante em que o objeto atinge a coordenada zero, quando ele chega no solo. Então, posição do objeto no tempo de queda é igual a zero. Com isso, a gente pode pegar, então, a equação que me fornece a posição em função do tempo e, a partir dela, responder qual é o tempo de queda. Como? Simplesmente assim. Posição no tempo de queda, zero. Então, zero é igual a 45 menos 5 vezes o tempo de queda ao trabalho. Este é o valor de t para o qual a coordenada y é zero. Com isso, 5 tempo de queda ao quadrado é igual a 45, logo, tempo de queda ao quadrado é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. Tempo de queda, então, é igual a raiz de 9, raiz positiva ou negativa, nesse caso, só faz sentido a positiva, já que não existe tempo negativo. Então, o objeto vai demorar 3 segundos para atingir o solo. Essa é a primeira resposta que eu tenho aí do exercício do exemplo número 1. Tá? Alguma dúvida, algum comentário?
Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Depois ele me pergunta qual é a velocidade do objeto lá embaixo. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer isso usando a equação de Torricelli. Então, vou fazer primeiro por Torricelli. E seria o seguinte, ó. Qual é a velocidade final do objeto? Qual é a velocidade do objeto quando y for igual a zero? Essa é a velocidade final. Então, final do movimento, v final ao quadrado, ele é igual a menos 20, posição 0, menos 45. E aí, menos vezes menos dá mais. Isso aqui é igual, então, a 900. E a partir daí, a gente tem, então, que a velocidade final é igual a mais ou menos, né, raiz de 900. E o sinal aqui vai depender da nossa visualização, né? Como o movimento ele é para baixo e para cima é positivo, a velocidade final, então, é de menos 30 metros por segundo. Então, essa é a letra B, obtida a partir da equação de Torricelli. Tá? Poderia ter feito de outro jeito? Sim, e já sairia com sinal. Poderia ter feito assim também, ó. Deixa eu colocar outra cor aqui. Letra B de novo. Eu poderia ter feito a letra B a partir da segunda equação. Porque, como eu sei agora qual é o valor do tempo de queda, tá? A velocidade final ela é menos 10 vezes o instante t de queda, que é igual a 3. Tá? E aí, com isso, a gente tem então que V final é igual a menos 10 vezes 3, ou seja, menos 30 metros por segundo. Vantagens e desvantagens. É claro que essa segunda forma é mais rápida, porém, se eu tivesse errado a letra A, eu erraria a letra B. Desse jeito, eu tive que um pouquinho mais de trabalho, não muito, mas um pouco mais, mas eu tenho um resultado que é independente da letra A. Né? Estando corretos, os dois resultados, obviamente, são iguais, né? Tem a velocidade, o módulo da velocidade e o tempo de queda não pode mudar de acordo com alguma coisa mais técnica, alguma escolha que eu faça aí, né? Deixa eu salvar isso aqui para depois postar lá para vocês. Essa é a nossa figura 1, tá? Moleza? Então tá aí o exemplo 1. Né? Nesse caso, o objeto demora 3 segundos para chegar no solo e chega ao solo com uma velocidade de 30 metros por segundo apontando para baixo. Tá? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, a situação é de lançamento. Um objeto é lançado para cima a partir do solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então agora, o solo está aqui, o objeto vai ser lançado com uma velocidade inicial de mais 30 metros por segundo, sendo que a coordenada y0 do movimento é 0. Tá? O objeto vai subir até atingir uma altura máxima, e aí, quando ele zera a velocidade, ele começa o movimento de retorno e cai em direção ao solo. 3 perguntas: altura máxima, velocidade do objeto quando ele volta e o tempo de voo do movimento. Tá? Então vamos à nossa lousa para a gente desenhar agora esse movimento.
Exemplo 2. Anderson, seja bem-vindo. Então, exemplo 2 é um movimento em queda livre, portanto, essas equações aqui continuam valendo. E agora a situação física é a seguinte: o objeto é lançado aqui de baixo, lançado para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ele vai subir, 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 subir. Como a Terra puxa ele para baixo nesse movimento de subida, ele sobe até parar de subir. No ponto em que ele atinge a altura máxima, a gente vai chamar isso de altura H. Esse ponto é caracterizado por velocidade zero, né? Ele para de subir, inverte o movimento e inicia um processo de queda, onde ele vem ganhando velocidade até chegar aqui embaixo. Tá? Então, o que eu sei sobre esse movimento é que ele parte do solo, parte da coordenada zero, com velocidade zero. Como é que ficam as equações para este movimento? Ó, posição y é igual a y0 é 0, v0 é 30, e a aceleração, né, a gente está trabalhando com 10, então 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Velocidade em qualquer instante igual velocidade inicial 30 menos gravidade vezes tempo, equação de Torricelli, v ao quadrado igual a 30 ao quadrado, né, que vai dar 900, menos 2 vezes 10, 20, vezes y, já que y0 é 0. Então, agora, 3 equações para este movimento. E a gente pode começar a responder as perguntas sobre o movimento. A primeira das perguntas é: qual é a altura máxima alcançada pelo objeto? O que caracteriza o ponto de inversão, né, o ponto onde o objeto vai parar de subir e, portanto, atingiu a altura máxima, é o ponto onde ele zera a velocidade. E aí, se eu usar a equação de Torricelli, ela me dá direto a velocidade associada a uma determinada altura. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, pegando a equação de Torricelli, que me diz que v ao quadrado é igual a 900 menos 20y. Tá? Eu posso fazer, então, o seguinte: quando essa velocidade for zero, a coordenada y corresponde à altura máxima na trajetória. Então, 20h, né, muda de lado na equação, é igual a 900, logo, h vai ser igual a 900 dividido por 20, o que me dá h igual a 45 metros. Tá? Então, o objeto lançado com 30 metros por segundo vai subir 45 metros até parar de subir. Essa é a resposta da letra A. Tá? Depois ele me pergunta velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo e o tempo de voo total, subida mais descida. Tá? Aqui eu posso seguir essa trilha aí, né? A, B e C. Tá? Para responder a letra B, eu vou de novo usar a equação de Torricelli. Por quê? Ó, agora eu vou pegar essa equação que me dá velocidade em qualquer posição
e dizer o seguinte: a velocidade final do movimento ao quadrado é igual a 900 menos 20 vezes a posição final. Só que a posição final é zero. Então, isso aqui é zero. Logo, V final ao quadrado é igual a 900. V final, portanto, é igual a menos raiz de 900, já que aponta para baixo, ou ainda V final igual a menos 30 metros por segundo. Então, letra B respondida. Falta calcular o tempo que o objeto demora para fazer subida e descida. Eu poderia calcular o movimento de subida, depois de descida e somar, ou posso calcular diretamente o tempo que o objeto demora para chegar na velocidade, para chegar no ponto final da trajetória. Vou usar para fazer isso essa primeira equação aqui, ó. Se eu tenho uma relação entre coordenada e tempo, e o que eu quero calcular é quanto tempo demora para que a coordenada vá a zero, ela sai do zero, quando t igual a zero, e ela volta a zero no final do movimento. Eu vou calcular, então, qual o valor de t para y zero. Então, zero é igual a 30 vezes tempo de queda, menos 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Ou seja, 5 vezes tempo de queda ao quadrado é igual a 30 vezes o tempo de queda. A gente pode desprezar tq igual a zero. Então, a gente pode fazer isso aqui. Logo, tempo de queda é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6 segundos. O objeto vai gastar, então, 3 segundos para subir e 3 segundos para descer. Se a gente olhar para cá, dá até para intuir isso, né, sem precisar usar as equações. Ó. Se a aceleração desse movimento é de 10 metros por segundo ao quadrado para baixo, o que acontece com esse cara? Ele é lançado a 30 metros por segundo. Após 1 segundo de subida, a velocidade dele cai de 30 para 20. Com 2 segundos cai para 10, com 3 segundos cai para 0. E depois ele sai de 0 e vem ganhando velocidade. 10, 20, 30. Então ele gastou 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Tá? Como ele sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, ele sai com mais 30 e volta com menos 30. Tá? Então, o exercício que a gente pode fazer usando as equações, para vocês terem aí o exemplo, mas também se estivesse fazendo uma prova de concurso vestibular ou alguma coisa do gênero, daria para fazer só conhecendo o tipo de movimento, daria para fazer intuitivamente, assim, de cabeça até, né? Professor, boa noite. Boa Aí noite. o senhor cortou o 2 ao quadrado aí com o tempo de queda? Não. Tempo de queda ao quadrado é tempo de queda vezes tempo de queda, né? Ah, entendi. Deu. Tá? Simplifiquei um com o outro. Tá? Já que a gente pode desconsiderar o resultado zero. Tá? Então tá aqui. Aí, Professor, sim? só uma dúvida, o senhor inverteu, tipo, passou, você inverteu os sinais do -5, certo? Sim, porque mudou de lado na equação, né? Tá, e o 30 não mudou o sinal, por quê? Porque o 30 estava multiplicando, né? O 5 agora, né? Olha só. Uma igualdade é como uma balança. O que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro para não afetar a igualdade. Então aqui nós temos 0, 30 vezes o tempo de queda, menos 5 vezes o tempo de queda ao quadrado. Eu quero que este termo saia daqui e venha para cá.
Como é que eu faço para não alterar uma igualdade? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou somar desse lado 5 vezes tempo de queda ao quadrado e somar do outro lado 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Não afetei em nada a equação, porque eu somei o mesmo termo de um lado e do outro. Menos 5tq quadrado mais 5tq quadrado dá zero. Então, aqui ficou 5 vezes tempo de queda ao quadrado igual a 30 vezes tempo de queda. Ok. Eu quero isolar o tempo de queda de um lado só. O que eu posso fazer? Eu posso agora dividir os dois lados por tempo de queda. Não afetei em nada a igualdade, porque o que eu fiz de um lado eu fiz do outro. Como a gente está desprezando tq igual a zero, isso aqui dá 1. E esse cara daqui fica só com 5tq. Então agora eu tenho que 5 tempo de queda é igual a 30. E por último, eu quero que esse 5 venha para o outro lado. Eu vou então dividir os dois lados da igualdade por 5. Então isso aqui vai dar 1. E do outro lado, eu fico com 30 dividido por 5, que é igual a 6. Então, tempo de queda igual a 6 segundos. Tá? Tudo bem aí agora? Tudo bem, professor. Show, Obrigado. professor. Beleza. Vamos passar para o exemplo seguinte, então. Tem mais um exemplo aqui para a gente fazer. Agora, o objeto vai ser lançado para cima, mas não do zero, de uma certa altura, de 2 metros, com a velocidade de mais 40. O restante ele vai subir até parar, começar a cair e depois cair até chegar no solo. Qual é a diferença grande agora? É como se eu tivesse um movimento assim, ó. Tem uma pessoa aqui, tá? Fiz uma pessoa meio deformada, mas tudo bem. Ele joga o objeto para cima. O objeto não sai do solo. Ele tem essa altura aqui em relação ao solo. Aí você pegou, joga uma borracha, uma bola, sei lá. Subiu, parou de subir, começou a cair e você não vai segurar o objeto, você vai deixar ele passar reto. Ele vai até atingir o solo. O que acontece nesse caso é que, como o objeto passa mais tempo descendo do que passou subindo, a velocidade final dele vai ser maior que a inicial em módulo. E o tempo de subida vai ser menor que o tempo de queda devido a essa diferença de altura. Tá? Sendo que a diferença aqui ela é um pouco maior, ela é de 2 metros. Né? Aqui a gente estaria na faixa de 1,20 m, mais ou menos, 1,10 m, dependendo da altura da pessoa. Claro, se fosse Shaquille O'Neal, seria 2 metros. Não, estou brincando, nem tanto. Eu chegaria mais perto, né? Vamos apagar isso aqui. Opa. Quero manter as equações. Vamos para o exemplo 3, então. Mais isso aqui. Legal. Vamos lá. Exemplo 3, então. Tá? As equações gerais são sempre essas aqui. Elas não mudam, já que elas são genéricas para todo o movimento retilíneo uniformemente variado. Em queda livre, desculpa. Agora, a gente vai ter uma situação assim, tá?
uma diferença de altura aqui de 2 metros, o objeto lançado para cima com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Ele vai subir até parar de subir quando atingir a altura máxima, e aí inicia, né, zera a velocidade aqui, para de subir, inicia um movimento de queda que vai terminar não no ponto de lançamento, mas no solo 2 metros abaixo. A gente continua colocando zero aqui. Tá? Então, o que o enunciado nos diz é o seguinte: posição inicial do movimento, 2 metros acima do solo, velocidade inicial do movimento mais 40 metros por segundo, e a aceleração, a gente continua usando o 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente vai usar sempre esse valor. Tá? Como é que ficam as equações para esse movimento? Ficam assim: posição do objeto, posição inicial 2, velocidade inicial 40, aceleração 10, dividido por 2, 5. Equação da velocidade. Velocidade em qualquer instante, velocidade inicial menos aceleração vezes o tempo, e Torricelli fica igual a 40 ao quadrado menos 20, 2 vezes 10, né? E agora y menos 2, que é a coordenada inicial do movimento. Então, estão aí as 3 equações para o movimento que a gente está abordando agora. Primeira coisa que ele pergunta, a altura máxima. Então, vamos lá, vamos fazer a letra A. A altura máxima, como nós já vimos, corresponde, né? Y é igual à altura máxima quando a velocidade é igual a zero e vice-versa. A velocidade é zero quando o objeto para de subir e atinge a altura máxima. Como nós já vimos antes, o jeito mais direto de calcular isso é por Torricelli. Porque velocidade zero igual a 40 ao quadrado menos 20, altura máxima, né? V igual a zero corresponde a y igual à altura máxima, menos 2, tá? Agora, esse termo vai para o outro lado da igualdade, então fica 20h menos 2 igual a 40 ao quadrado. Logo, h menos 2 vai ser igual a 40 ao quadrado, é igual a 1.600, tá? 1.600 dividido por 20, isso significa, então, que h menos 2 é igual a 80. E aí, por último, h igual a 80 mais 2, 82 metros. Então, o objeto é lançado daqui e sobe 80 metros, atinge, portanto, uma altura de 82 metros em relação ao solo quando ele para. Tá? Então, está aí a resposta da letra A. A letra B, ele me pede o tempo de subida do objeto. Então, eu vou apagar só esse trecho aqui em azul, mas antes vou salvar, claro, para não perder isso aqui. Configura 4. Depois, assim que terminar aqui, eu já mando todas essas figurinhas para vocês. Como é que eu faço agora para calcular o tempo só de subida do movimento? É o tempo que o objeto demora para zerar a velocidade, né? Então, para calcular o tempo de subida, aqui, tal, letra B, ele me pede só o tempo de subida. O tempo de subida corresponde ao tempo que o objeto demora para zerar a velocidade, já que a velocidade lá em cima, no tempo de subida, é zero. Direto dessa equação, a gente tem esse resultado, né? Então, ó, se a velocidade do tempo de subida é zero, então zero igual
a 40 menos 10 vezes o tempo de subida. Passo esse termo para o outro lado da igualdade, muda de sinal. 10 vezes o tempo de subida é igual a 40. Logo, o tempo de subida vai ser igual a 40 dividido por 10. Então, o objeto demora 4 segundos para atingir a altura máxima da trajetória. Então, está aí resolvido. Está aí resolvido, então, a letra B, né? 4 segundos é o tempo de subida. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo Tranquilo, fácil? professor. Tranquilo? Tá. Se eu fosse agora resolver o tempo de queda direto, eu teria que sair no braço com uma equação do segundo grau. Porque, para calcular o tempo de queda, como eu não sei qual é a velocidade final aqui embaixo, eu teria que sair por aqui, calcular o tempo para o qual y vai a zero. E isso seria um pouco trabalhoso. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de resolver a letra C, eu vou calcular a letra D. Eu vou calcular primeiro a velocidade final do objeto. Tá? Vocês já vão entender por quê. Deixa eu salvar isso aqui. E a gente vai pular da letra B para a letra D, ao invés de ir para C. Tá? Muitas vezes os exercícios são colocados numa ordem que não é a melhor ordem para resolver. Ela pode ser um pouquinho mais trabalhosa, né? E a gente vai fazer um salto, então. Ao invés de resolver a letra C, vamos para a letra D, onde ele pergunta qual é o valor da velocidade do objeto quando ele chegar aqui embaixo. Isso é fácil de resolver se eu venho pela equação de Torricelli. Por quê? A velocidade final corresponde à velocidade na posição y igual a zero, aqui embaixo, menos 2. Tá? Então, aqui, 20 vezes 2, menos 20 vezes menos 2. Velocidade final ao quadrado. 40 ao quadrado dá 1.600, menos vezes menos dá mais, 20 vezes 2 dá 40, então 1.640. A velocidade final é igual a menos a raiz de 1.640. Por que eu sei que é menos? Porque está apontando para baixo e a gente convencionou que positivo é para cima. E aí a raiz de 1.640 é igual a aproximadamente 40,5. Então, velocidade final menos 40,5 metros por segundo, que é a resposta da letra D. E aí sim, sabendo dessa resposta para a letra D, a gente pode calcular o tempo de queda de um jeito mais fácil, a partir da velocidade. A gente está dando uma volta para economizar cálculos. Como? Fazer aqui no canto. Olha como é que vai ficar mais fácil agora. Se eu conheço a velocidade final, eu sei em que instante ela ocorre, que vai ser, na verdade não vai ser nem a letra D, vai ser a letra E, né? Qual é o instante para o qual a velocidade é menos 40,5? Tá, então, a letra E, a velocidade final corresponde à velocidade no tempo de voo, né? Quando o objeto volta lá para baixo. Então, quando a gente tem essa relação aqui, V igual a 40 menos 10t,
Quando a velocidade for menos 40,5, esse cara que saiu com velocidade de 40 terá finalizado o movimento. Agora, ó, esse 40 passa para o lado de lá, mudando de sinal. Então, menos 40,5 com menos 40. Desse lado, menos 10 tempo de voo. Isso aqui vai dar menos 80,5 igual a menos 10 tempo de voo. Esse 10 agora desce dividindo. Então, menos 80,5 dividido por menos 10 é igual ao tempo de voo. Logo, o tempo total de voo é de 8,05 segundos. E aí, o último passo, ficou faltando só a letra C para finalizar, né? Que agora ficou muito fácil de ser calculada. Por quê? Voltei. Por que ficou muito fácil de ser calculado? Porque a gente sabe que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Nós já temos o tempo total, 8,05. Nós já sabíamos o tempo de subida, 4 segundos. Agora só falta o tempo de queda. O tempo de queda, então, vai ser igual a 4,05 segundos. 0,5 segundos maior que o tempo de subida. Tá? Então, o objeto sobe 4 segundos, cai 4,05 segundos, totalizando 8,05 segundos de movimento até ele se esborrachar no solo. Tocar o solo. Fácil, moleza? Mais Vamos ou ver o que menos? vem a seguir, né? Vamos lá, você já tem uma tarefinha agora para treinar isso. Já está lá liberado para vocês. Já vou abrir aqueles grupos que vocês tanto gostam para vocês começarem a fazer o exercício. Deixa eu parar a gravação.